nossa live de hoje, né? Essa live na iPads, onde a gente vai falar sobre arquétipos posturais. Nosso objetivo é inaugurar, vamos dizer assim, o nosso mês de abril, nosso mês da terapia postural. Nesse mês de abril, o que acontece nele? Muitas coisas especiais, muitos eventos especiais, além de tudo que já acontece dentro da Escola de Postura Internacional, que é a iPads. O que a gente vai ter? Né? A gente já tem as nossas aulas acontecendo de ativação corporal nas segundas, de terapia postural nas terças, de preparação postural nas sextas. E aí a gente vai ter uma coisinha extra. Nas quartas-feiras, começando hoje, quarta-feira, a gente vai ter aulas posturais gratuitas. Como foi lá desde o início do surgimento da iPads. Vocês lembram? Era segundas e sábados. Ai, 2 anos já, que loucura. Final desse mês, a gente vai fazer 2 anos de surgimento de iPads. Então, assim, vamos comemorar, né? Vamos celebrar e tem muitas surpresas no meio desse caminho todo aí pra vocês. E uma das surpresas, né, eu não vou poder falar, não vou dar o spoiler total, mas vai vir no dia 27, que é o dia do aniversário da iPads. Uma quarta-feira, que nem hoje, só que lá no final do mês. O que vai acontecer até lá? A gente vai explorar pilares chaves da terapia postural. Pilares terapêuticos posturais. O que a gente faz? O que a gente pensa? O que é isso? Mas a gente vai fazer um caminho inverso. A gente vai pelo sentir primeiro. Então, as aulas que virão nas quartas-feiras vão ser gratuitas e práticas. Então, separem aquele colchonetezinho, aquele espaço em casa, para vocês, né, experimentarem, viverem e provarem, literalmente, as emoções dessa abordagem, desse tipo de visão terapêutica, através da postura, através do movimento. Todas as aulas nas quartas-feiras vão ser a partir das 6 horas da tarde de Brasília, tá? Essa aqui tá sendo gravada, vai entrar lá dentro da iPads Prime, se tiver com problema de conexão aqui, enfim, lá vai estar funcionando bonitão, que nós temos aqui, ó, a galera tá gravando aqui, então vai dar tudo certo, porque a informação a gente quer que chegue até vocês, beleza? Qual é o objetivo dessa live aqui? A gente deixar gravado aqui no Instagram a forma como eu, Kaanda Gontijo, explico para os meus pacientes, principalmente para os meus clientes, principalmente, quando essa conversa entre as tipologias posturais ou esses arquétipos posturais, esses tipos de postura, começam a dar alguns conflitos ou alguns, né, vamos dizer, desentendimentos, eu explico para eles de uma forma que fique clara e fácil e rápida deles associarem, deles ligarem quem era quem que eu tava funcionando mais, qual era o personagem que eu tava vestindo, que eu devia, né, tava vestindo outro, não devia nada, ninguém obriga ninguém a nada, mas é bom pra gente, como ser humano, que a gente circule entre todos esses personagens que a gente é capaz de colocar a vestimenta ou tirar a vestimenta. Vocês vão entender melhor tudo que eu tô falando daqui a pouco, não se preocupem. Mas a ideia é colocar aqui essa historinha. Eu quero contar essa historinha pra vocês, que é uma historinha que eu achei prática, fácil, didática, de expor quais são as tipologias posturais, quais são os arquétipos posturais, para que a gente consiga entender de forma fácil, rápida, o mundo que Godelieve Dennis Stroif trouxe pra gente, o mundo postural e psicocomportamental. Que todos esses arquétipos, todas essas posturas, elas estão relacionadas sim ao nosso psicológico, ao nosso comportamento. Então é simplesmente uma forma de linguagem corporal, de linguagem postural que a gente coloca no nosso corpo e que muitas vezes profissionais da área da saúde não têm a capacidade de ler essa linguagem, só porque não aprenderam esse dialeto. E é sobre esse dialeto que eu quero falar um pouquinho. Então, assim, é história, por isso que a gente ficou falando, brincando, separa a pipoca, pega a pipoca, senta e vamos assistir, porque essa é a ideia, é a gente contar uma historinha aqui, pra ver se vai fazer um sentido lá no final, mas, de novo, é a minha interpretação, a forma como eu coloco pra eles, mas embasado nisso aqui. Então, se vocês forem lá fazer o curso de formação de GDS, vocês não vão ter acesso a esse tipo de história, porque não é lá que vocês vão encontrar. Isso daqui é criação desta mente muito louca aqui que vos fala. Ok? Então, vamos lá. Seguinte, a historinha começa da seguinte forma. Vamos usar a nossa imaginação pra gente entender qual é a relação que existe entre os
tipos posturais, entre os seres que habitam em um lugar. Que lugar é esse? Um reino. Vamos pensar num reino, tá? Se a gente tem um reino, nesse reino a gente precisa de um rei. Concorda comigo? O que o rei, né? O que seria de um reino sem um rei? Ou de um rei sem um reino, né? Uma coisa está interligada na outra, uma coisa não dá para dissociar da outra. Então a gente já sabe que nesse reino nós temos um rei. E o que o rei tem como responsabilidade? O rei, ele tem como característica aquela questão do dizer o que precisa ser feito, o que ele quer que seja feito, o que é justo, o que é correto, o que é o nosso ideal para um bom reino viver de forma equilibrada as modas desse rei, né? Então, se é um rei muito louco, o reino vai ser meio louco. Se é um rei muito correto, muito certo, muito metódico, vai ser um reino ali preto no branco, não tem, né, área cinza, não tem negócio de misturar, é papum. Esse reino vai ter essa característica desse rei. E o que esse rei, ele, vamos dizer assim, manda e desmanda? Só em tudo nesse reino. O papel dele é dar as ordens. O papel dele é criar as ordens, é criar as soluções, é criar as formas de agir dentro desse reino. Ele é quem vai dar esse papel para essa profissão, vamos dizer assim, dentro desse reino. O rei em si, ele é muito ligado, mas muito ligado a uma segunda entidadezinha que vive nesse reino, que é o bobo da corte. Já ouviram falar do bobo da corte, né? Busca aí lá na memória, nos nossos arquivos, lá nas coisas de colégio, quando a gente via aquelas imagens, aquelas pinturas maravilhosas de os reis e tal, com o seu cajado, com o seu negócio, sei lá, não é nem cajado, sei lá como é que é o nome, aquele negócio. No trono que o rei estava sentado, geralmente tinha um boneco, uma coisinha aqui, muito louca, com um negocinho pendurado na cabeça que fazia barulhinho, uma roupa colorida, um negócio preto com branco, então um negócio colorido. O bobo da corte. E ele estava sempre, ó, do lado do rei. Por quê? O bobo da corte é um dos melhores amigos do rei. E ele é quem traz para o rei a alegria, o bom humor, a, vamos dizer assim, a leveza, né, a piada. Ele faz como ele traz como responsabilidade esse fazer a alegria acontecer. Vamos dizer que o rei, ele fica muito às vezes no ideal de justiça, do que é certo, o que tem que ser feito, do jeito que ele pensou, do jeito que ele criou, que ele perde um pouco dessa brincadeira, dessa leveza. E aí vem o bobo da corte para trazer isso para ele, para a vida dele, para a vida do reino em si. Só que o bobo da corte tem um detalhe. Ele também é vinculado a esse ideal de justiça. E ele é um dos poucos que consegue falar umas boas verdades para o rei sem perder a cabeça. Porque ele vai lá na piada, no bom humor, na sátira, né? Ele vai lá e fala, o rei tava muito louco, foi lá e pá, destruiu o reino, cortou várias cabeças, e todo mundo ri. E aí o rei tá lá, tá todo mundo rindo, vou rir também, tá, mas assim, tá me chamando de louco? Como assim, louco? Não foi isso? Não era isso pra fazer? Ele consegue, com esse lado diplomático, vamos dizer assim, o bobo da corte, ele consegue plantar a sementinha lá de, deixa eu pensar. Lembra aquela história de que toda piada tem um fundo de verdade? Mais ou menos isso. Então a gente já tem aí nesse reino dois personagens, duas entidades, dois arquétipos posturais. Por que arquétipos? Tá no subconsciente coletivo. A gente sabe que o rei vai ter esse papel, que o bobo da corte vai ter aquele papel. E a gente pode, sim, reproduzir isso. Depois eu vou explicar. Geneticamente, adequadamente, segundo as situações da nossa vida, ou adquirido. Eu, sei lá, daqui a pouco eu vim pra ser um rei, mas daqueles assim, ó, rei. Mas eu nasci numa família de bobo da corte. Tudo que eu falava era piada. Aí tudo que eu dizia que não tem que ser assim, não, tudo era piada, tudo tinha que dar um jeitinho, não sei o quê. Eu fui perdendo essa característica de rei? Não, mas ela não foi estimulada. Então eu me tornei sim um rei, mas um rei que daqui a pouco pega a coroa e faz embaixadinha, e brinca, e faz malabares e tal. Mas não, aqui ó, na hora de ser rei eu vou ser rei. Mas assim, é muito legal ser rei, divertido e tal.
fazendo sentido? Vamos ver. Vamos ver onde a gente vai chegar. Temos 2 aí já. Além desses 2, a gente tem mais alguns. E agora eu vou falar pra vocês de um próximo, que é o seguinte. No reino, muitas vezes a gente precisa executar algumas tarefas que o rei manda, né? Ele precisa, por exemplo, se o rei decide, eu quero expandir o reino e pegar mais terras que estão lá pro sudeste, não sei de onde. O rei vai pegar a enxada, capinar o bagulho e ir invadindo? E se tiver alguém lá morando, não sei o que, o rei vai lá bater na porta, olha só, querido, eu sou o rei aqui, você pode dar licença? Que essa terra agora eu vou pegar pra mim. Não, né? O rei vai ficar bem belo lá dentro do castelo, maravilhoso, só esperando aqui, ó. E aí, conseguiram a terra pra mim? Hã? Não? Cortem cabeças. Porque eu quero, né? Quando ele tá meio louco. Eu quero agora. Não é bem assim, né? Que a vida funciona, mas às vezes a gente funciona assim. Vai guardando. Quando o rei dá a ordem, quem vai executar, quem vai meter a mão na massa e fazer acontecer é quem? O exército, soldados, guerreiros do reino. Esses caras é que vão pegar, vestir o uniforme e ir pelo ideal que o rei mandou. Eles às vezes não sabem nem por que estão indo, pra onde estão indo, meu Deus, só mandaram eu ir, vai, pum. O soldado em si, o guerreiro em si, ele tem como função executar. Ele vai ali com aquele olhar de predador dele e fala assim, não, nós vamos por aqui que aqui nós vamos mais rápido, porque nós temos que executar o negócio lá do jeito que ele mandou e a gente tem que fazer isso pra ontem, senão nós vamos perder nossas cabeças. Sempre essa ameaça, entendeu? E aí, não, vamos fazer. O soldado e o guerreiro é isso, é aquele que vai executar, vai fazer o que o rei mandou. Porém, para o soldado, para o exército, para o guerreiro fazer o negócio precisamente do jeitinho certinho que o rei pensou e criou, nós vamos precisar do intermediário aí. Vem mais uma tipologia, mais um ser, mais um integrante nesse nosso cenário. Qual é? O nosso analítico. O ser analítico, vamos dizer, pode se chamar de analítico de guerra, pode chamar de estrategista, pode chamar, enfim. Vamos pensar nesse analítico no sentido de que ele vai investigar pelos mapas aonde que é o melhor caminho para se ir, qual lado seguir, quais armas coletar, quem do nosso querido sistema vai ser melhor a gente chamar para poder colocar e executar essa função. Tudo isso, todas essas informações a gente vai trazer. Então vamos retomar. A gente já sabe então que o rei, ele criou a ordem. Ele foi lá e pá, eu quero aquilo lá. Beleza, o bobo da corte tá ali na brincadeira, tá? Legal, vamos distrair aqui a galera. Mas você tem certeza que você tá fazendo isso aqui? Tá ali naquela brincadeira trazendo alegria para o nosso querido rei. Leveza para ele. Porque ele tem muitas responsabilidades, né? Ele carrega só um reino nas costas. Aí ele vai e decidiu. Quem é que vai executar o que ele decidiu? A ordem. Exército, guerreiros, soldados. Foram lá e executaram. Mas para executar de forma precisa, pontual, do jeito que ele criou, nós vamos precisar do analítico. Do cara que vai estudar. Ele vai ficar dentro das como é o nome? Dentro das cavernas, do não sei o que lá, fazendo cálculo, procurando, estudando. Aí ele sai para campo, ele vai estudar, ele vai ver, não, se eu for por aqui, se eu for por ali, não, ó, aqui tem um rio, não vamos por aqui não, nós vamos por ali. Ele é o que vai investigar realmente todos os detalhes, porque na hora que for fazer, né, a ação, ela ser precisa e rápida. Porque, né, o exército quer agir rapidamente, porque senão perde a cabeça. E ele quer agir, esse analítico, perfeitamente, senão ele também perde a cabeça. Certo? Tá dando pra entender? Muito bem. Nesse reino também vive o relações públicas. Pensa aí, se o rei tem a ideia de fazer uma festa, ele quer dar uma festa. Vocês acham que o rei vai pegar o cavalo dele, vai sair portão afora lá do reino, vai bater em cada reino e falar assim, ei, negado, eu tô querendo fazer uma festa, o traje é tal, pode vir, eu vou chamar o DJ Alok, eu vou fazer assim, aí vocês vêm, tá, pra passar a noite. Mas não, cada um traz sua bebida, vai dar tudo certo. Ele não vai, né? Ele não faz isso. O rei vai continuar bem belo dentro do castelo, lá, maravilhoso, só esperando a hora de chegar a festa aqui pra ele botar o melhor traje dele e sair. Fino, elegante, né? Quem é que vai fazer esse serviço?
Quem é que vai pegar e vai lá nos reinos bater e tal, não sei o quê? Se o rei ainda inventa assim, ó, eu quero aquela rainha, ou eu quero aquela princesa que venha aqui, vai lá. O Relações Públicas, ele conhece todo mundo, ele é a própria internet, é o Wi-Fi, ele conecta todo mundo, ele sabe, ele pode não saber o nome da pessoa, mas ele sabe que aquele ali do cabelo rosa, não sei o que, ele é que vai me levar aquela menina que vai conseguir o contato da princesa. Ele faz essa conexão. Ele tá aberto, ele tá ligado, e ele é o quê? E aí, pessoal, tudo bom? Como é que tá? E isso aqui. Relações Públicas, realmente. Ele tem essa vestimenta, essa responsabilidade, essa característica, que é de abertura. Então, assim, o Relações Públicas, ele não tem como ficar dentro da caverna que nem um analítico, fechado e tal, estudando, não sei o que. Não, ele tá na rua o tempo todo, olhando assim, olha lá, vou dar até essa ideia pro rei. Fiquei sabendo aqui que o fulano me contou do ciclano, não sei o que estão interessados em saber mais sobre isso. Eu vou lá e vou falar pro rei ver se o rei tem uma ideia, que aí eu já ajudo ele, a gente já faz, um congresso sobre o assunto, vai ser maravilhoso. Relações Públicas, ele tem essa característica de expandir e conectar. É como se fosse um polvo. Cada tentáculo dele, ele tá fazendo uma coisa. Ele não consegue fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Ou uma coisa só naquele tempo. É sempre muitas coisas ao mesmo tempo. Falado, vamos dizer, sobre esse nosso querido Relações Públicas, a gente tem mais uma criaturinha nesse nosso reino. A Rainha Mãe. Qual é o papel da Rainha Mãe nessa configuração toda? A Rainha Mãe, ela é a mãe do rei, né? Se não ficou muito claro. O papel dela é acolher o rei, colocar ele no colo, abraçar ele, quando ele fizer as cagadas que ele fizer na vida dele. E olha que o rei é jovem, tem uma coisa de criança, assim, de eu quero isso e eu quero isso pra agora. Ou melhor, pra ontem, agora já tá tarde. O rei tem um pouco disso. E aí você vai lá e faz a cagada quando você age assim, na impulsividade. Quem é que vai te acolher da cagada que você fez? Uma boa rainha mãe, que vai pegar no colo e vai dar primeiro o amor, depois a lição e o remédio. Ela vai pegar e vai aqui, meu filho, eu sei, tá todo mundo atrás de ti querendo a tua cabeça. Mas vem cá que eu vou fazer cafuné na tua cabeça. E vamos pensar, né? Depois que você se acalmar, a gente pensa. Aí o rei vai chorar, vai ficar mal, vai dormir no colo, e aí quando acordar a mãe, e aí, hein? Conselheira mãe, como é que nós vamos fazer? Você podia ir lá pedir desculpa, né? Quem sabe você assumir, ir lá, fazer um memorando, fazer um negócio, chamar a galera e dizer que você pensou melhor e que achou melhor fazer de tal forma. Volta atrás, volta atrás. Dá um passo pra trás e tá tudo bem. A mãe, ela faz isso. Ela segura, ela protege, ela também nutre, não só de amor e carinho, mas, por exemplo, quando o rei for dar aquela festa, que o Relações Públicas foi lá e chamou a galera, ela que vai cuidar do cardápio, ela que vai cuidar de como receber os convidados, ela que vai cuidar assim, ó, aqui nesse cantinho nós vamos fazer um lounge, aqui nesse outro a gente deixa a pista de dança, aqui a gente deixa só pra comida, ali é a sobremesa. Então, assim, essa é a mãe, é a rainha, a mãe com cara de vó, que recebe todo mundo, sabe? Com muito carinho, muita atenção, muito aconchego, muito amor. Então, essa rainha mãe tá relacionada a isso. Agora que a gente já conhece todos esses personagens que vivem nesse reino, vamos fazer agora a brincadeira de revelar as analogias. Nós, como corpo, como ser, vamos colocar ser que somos, corpo, mente, emoções, espíritos, tudo isso faz parte de um ser humano. O corpo do ser humano é o reino. Esse é o reino. Quem é que vai morar dentro desse reino, dentro desse corpo, embaixo dessa pele, dentro dessa cabeça, tudo aqui dentro? Todos esses personagens. E, cara, eu já tava super me identificando, eu já falei assim, eu sou Relações Públicas, e não tem nada de rei, e não tem nada disso, sou Relações Públicas. Segura, ninguém é nada, a gente está, ou a gente funciona, mais em uma do que na outra. Dependendo do momento da vida, a gente tá funcionando muito mais em rainha-mãe, acolhendo e tal, as amigas tudo terminando o relacionamento, você que vai lá, vai escutar, vai ouvir e tal, fala assim, pois é,
Mas quem sabe você não escolhe um que não seja tão cachaceiro, sabe? Dar aquele conselho, aquelas coisas assim. Aí você tá agindo mais, você tá funcionando mais como rainha-mãe. Mas daqui a pouco, não. Estão fazendo tanta cagada, tanta coisa que você veste o soldado, sincericida, vai lá e fala assim, mas vai pra aquele lugar. Tu não tá vendo que se tu fizer isso vai dar errado? Vem aqui que eu vou fazer isso pra ti. Ah, chega, peraí, me dá isso aqui, vou resolver. É o que faz, é o soldado. Aí você vestiu aquela tipologia, você vestiu aquele arquétipo, você vai lá e vai executar. Mas se você não chamar o analítico para executar, você vai ficar fazendo, dando murro em ponta de faca e não vai resolver. E vai começar a perder a cabeça. Porque tem um rei lá atrás que precisa mandar o negócio para ser feito, né? E se ele estiver mandando, se você não estiver ouvindo e fazendo o negócio que ele não tá mandando, aqui ó, já deu conflito. Pronto, acabou. Confusão instalada no seu reino. O que é bom que a gente entenda sobre esses personagens, sobre esses arquétipos? Todos nós temos todos eles. O melhor para a nossa saúde, o melhor para o nosso equilíbrio integral, saúde corporal, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, é que a gente consiga vestir esses arquétipos, essas roupas de rei, de relações públicas, de analítico, de guerra, de... Cada uma dessas vestimentas posturais de acordo com o momento que se apresenta na nossa frente. É festa, eu vou vestir o meu relações públicas, mesmo que eu seja o rei. Eu vou estar num humor, num mood de, né, e aí, político? Vou falar com todo mundo, chama um carinha aqui do lado e falar, que nem aquelas festas de gente chique, sabe, que fala assim, quem é que é aquele ali que tá vendo aqui? Ah, é o fulano de tal. Fulano, como é que tá? E a pessoa vai se sentir o quê? Acolhida. Nossa, ele lembra meu nome, olha que maravilha. Tudo mentira. Mas ele tem um jeitinho aqui atrás dos bastidores, entendeu? Porque ele tá tendo que vestir-se em relações públicas. É essa criatura que vai fazer as conexões. Agora, quando tá no meio de uma guerra, estourou uma confusão, um problema, a gente não sabe como resolver, nós vamos chamar também o analítico de guerra, o rei, não sei o que, nós vamos fechar lá na caverna do analítico e falar assim, gente, pelo amor de Deus, como é que nós vamos fazer? Você não vai estar vestido com pompa e circunstância, você daqui a pouco, do perrengue que você saiu, você só tá de pijama, de, como é o nome daquilo? Hobby fechado assim, nós precisamos resolver isso daqui, como é que nós vamos resolver? Foca. Você tá vestindo uma outra vestimenta, uma outra tipologia, mesmo sendo o rei da parada. Quem é que a gente precisa, então, convencer que não é só de coroa que se vive? O rei. Esse rei, a gente pode dizer, assim, que é o nosso ego. Nosso ego que, às vezes, se prende em uma forma de agir e acha que aquilo ali é o que nos define. E não é, não. Tem uma coisinha lá dentro, lá bem no fundo da gente, que diz, olha... Você não é assim, você não foi criado assim. Talvez você aprendeu a ser assim, mas ó, você lá dentro não é assim não. Onde é que foi parar aquela criança, o reizinho pequenininho que a rainha mãe cuidou e educou? Tá lá dentro do reino. Talvez perdida, talvez ferida, mas doida pra brincar e aproveitar a vida. Trazer essa conversa melhor, mais organizada, mais harmônica entre todas essas tipologias posturais, entre todos esses arquétipos, é cuidar dessa criança que tá lá dentro, que muitas vezes está ferida e acaba estourando um monte de complexo na gente. Como é que a gente cuida dessa criança? Primeiro, escutando ela, ouvindo. O que eu, mesmo estando no papel de rei, quero realmente fazer? Eu não quero viver para aparecer para os outros, para dizer que eu sou isso ou aquilo, que o meu reino é melhor, que não sei o quê. Será que eu tô vivendo só mesmo na aparência? As fachadas do meu reino tão lindas, mas dentro tá tudo sujo, tá uma bagunça, ninguém sabe nem onde é que mora, o endereço, não tem nem correio, não tem nada funcionando dentro do meu reino. O que vale mais a pena? A gente aparecer bonito fora e ruim dentro, onde a gente mora? Ou a fachada tá até meio assim, tá sem reboco, tá sem pintura, mas dentro tá bem habitável, tá bem bom de ficar. Preocupa com fora não, olha pra dentro. A saída para essa organização acontecer melhor é pra dentro. O que acontece em muitos casos, né, que chegam pra mim, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem 552.834, mas eu vou dar um exemplo.
Muitas pessoas chegam pra mim com o rei preso lá na torre mais alta, surtado, gritando lá de cima. Eu quero tal coisa, eu quero festa, mas agora eu quero analisar não sei o quê, eu quero o reino vizinho, e eu quero fazer aquilo aí, eu quero fazer isso, aquilo e outro, mas eu também quero que tudo esteja organizado. Bem louco, trancado lá em cima. O bobo da corte, coitado, ele tá lá uns 3 andares pra baixo, falando assim, hey, olha só, rei, só um pouquinho, deixa eu te contar um negócio. Olha pra mim, esquece isso aí que você tá falando. Vamos rir, vamos trazer aqui, vamos brincar, pra você ver se cansa e dorme um pouquinho. Mas aqui, desconectou, os melhores amigos estão brigados. E lá de cima o rei tá falando assim, você cala essa boca aí que eu tô focada aqui no negócio aqui. Tá assim. Então, os 2 melhores amigos, o rei e o bobo da corte, já se separaram. Não, o rei já não tem alegria associada. Aí, o rei tá lá em cima, louco, mandando um monte de coisa. No que ele manda, os soldados e o analítico, eles estão surtados. Eu falo assim, caraca, eu não vou perder a cabeça. Ninguém dorme, porque cada hora é uma coisa que chega, cada hora é uma ideia, é uma criação e nós temos que executar. A gente tava aqui num projeto, ele já mandou outro. E aí tem outro vindo aqui. Eles estão sob tensão, mas uma tensão absurda. Eles estão vivendo sob estresse constante e muito alto para executar, para fazer precisamente o que o perfeito, bonito lá em cima, acha que é o perfeitão, que tem o ideal de perfeccionismo, tá mandando. Então tá todo mundo tenso, todo mundo desequilibrado. E aí, nessa confusão toda, o Relações Públicas fala, minha gente, o que é pra fazer mesmo? Porque assim, ó, eu tô sabendo que tá tendo uma guerra, mas aí tem uma festa, tem não sei o quê, o que eu faço? Como é que a gente vai organizar essa agenda? Tem muitos eventos acontecendo. Ele também fica bem louco. A rainha-mãe, ela tá presa no porão. A bichinha não tem nem acesso às escadas, nem do primeiro andar, que dirá a torre. O rei lá de cima falou assim, não quero falar com ela agora não. Faz só pra ela fazer minha comida aí, não sei o quê, e joga a comida aqui pra cima, porque eu também não vou descer não. Eu tô aqui em cima que eu preciso resolver meu negócio aqui. Perdeu total a conexão com as raízes. Quem mais consegue aproximar esse rei daquela criança interior que tá ali pedindo, pelo amor de Deus, para de enlouquecer, cuida de você. Tudo isso que você tá fazendo, colocaram na sua cabeça. Escuta você que você não quer mais fazer nada disso. Esse é mais ou menos o desequilíbrio que chega pra mim. Muito comum, muito comum. Como é que eu trabalho isso? Através do GDS. Aquele método que eu falei pra vocês, o conceito de cadeias musculares e articulares que Godelieve Dennis Stroif trouxe pra gente. Descreveu. Aqui é o livro introdutório. Cada cadeia tem um livro. Cadeia? O que você tá falando cadeia, Canda? Cadeia muscular. E é o que eu vou mostrar pra vocês agora pra gente encerrar essa nossa conversa de hoje. Cada um desses arquétipos, cada uma dessas posturas apresentam uma função no corpo. Só você pensar, pra você segurar a cabeça, você tem que estar aqui, né? Reta. Não segura a cabeça, não vai cair a coroa, né? Rei. Bobo da corte. Mola, até cabelinho de mola é aqui, ó. É outro grupo muscular, é outra cadeia muscular que vai precisar entrar em ativação. Oposta a essa daqui, que é o rei. Certo? Soldado. Peito pra cima, batendo no peito, carregando aqui as medalhas, segurando lá, batendo a continência, é outra tensão. É outro grupo muscular, é outra cadeia muscular. Rainha-mãe, acolhe, arredonda, pega no colo. Imagina o soldado aqui, gente, pegando no colo, vai falar pra criança o quê? Ó, cala a boca, tá bom, já chorou demais, engole o choro, vambora. Vamos pra vida, que a vida tem mais coisa pra ser feita. Rainha-mãe, não, vem cá, você quer comer o quê? Você comeu hoje? Você trocou de roupa? Você tomou um banho? Vamos se cuidar? Vamos? Então vem cá. É outra ação muscular. É outra família de músculos, outra cadeia muscular que vai promover isso. Relações públicas. Abre, gente. Abre, conecta, abre até o sorriso. Abre o olho. Cadê? Quem é? O que nós vamos fazer? É abertura. Analítico? É fechamento. É olhar o piolho do fio do cabelo do ovo. Ele vai ter que ir lá precisamente, ó, fazer assim, ó, o zoom da câmera. Pegar o detalhe. É outra ação. É outra cadeia muscular. Quem são? Vou mostrar pra vocês. Essa é chamada cadeia anterolateral. Analítico, na minha versão. Fecha pra focar. E esses são os músculos que vão ser ativados quando a gente ativar essa cadeia muscular anterolateral do GDS.
E essa é a vestimenta, esse fechamento. Sim, a gente pode ter vindo funcionando mais nessa daí ao invés dessa daqui. Aí eu sou muito mais tímida, introvertida, não sei o que, do que extrovertida, que chega na festa, todo mundo sabe que eu cheguei. Não, eu vou nas festas, ninguém nem lembra que eu cheguei, que eu vi, mas eu lembro o que cada um fez. É mais a L. Aqui é mais funcionamento PL, póstero-lateral, abertura. Eu brinco, eu, Kaanda, tá? Que o Relações Públicas, que é esse PL, é o porra louca. É aquele porra louca, sai porra laqueando, fazendo um monte de coisa, sai porra louca, tá? Mas a sigla é de póstero-lateral, cadeia muscular, póstero-lateral, certo? A rainha-mãe, que acolhe, que pega no colo, que dá amor, é a cadeia anteromediana que promove a ação anterior e no centro do corpo, que vai, ó, arredondar o corpo para receber o bebê, botar no colo. Então, ela traz isso, e a cadeia anteromediana, mas na minha versão o quê? Amor. Olha para dentro, acolhe, pergunta, você comeu? Alimento, nutrição. Cadeia posteromediana, parte posterior e central do corpo, onde estão os músculos dessa cadeia muscular. PM de posteromediano. Versão Kaanda, policial militar. Tá na mesma família ali da galera do exército, dos guerreiros, né? Que é, né? Soldado. Fica mais fácil a gente lembrar, tá? E os últimos que estão faltando, rei e bobo da corte, são essas duas criaturinhas aqui. Na verdade, são três nessa imagem. Mas vamos ver se vocês conseguem entender. Aqui, ó, tá o rei puro. Cadeia póstero-anterior. PA. Segura a cabeça. Tem muita criação. Na minha versão, pensamentos adversos. Muitos. Cria uma beleza. Até minhoca cria. Mas muitas ideias maravilhosas, artísticas, lindas, maravilhosas. É ele quem vai fazer. Ele é o rei responsável por isso. AP puro tá aqui. É aquele capaz de se adaptar a qualquer situação e trazer leveza, alegria, brincadeira, molas. Cadeia que tá na parte anterior indo para posterior, antero-posterior. Na minha versão, adaptabilidade. Esse é o bobo da corte. E no meio, quando os dois estão, né, literalmente tentando sobreviver, a gente tem uma terceira tipologia que é relacionada àquela criança interior. A gente chama de PAAP. Por quê? Metade dessa criaturinha, olha lá, tá com a cabeça segurando a coroa, ó, cucuruto pra cima. E a outra metade, ó, a curvona, que esse aqui não tem. O rei sozinho não tem curva nenhuma, ele é reto. Ele é digno, retilíneo e certeiro nas coisas que ele inventa. Mas aqui, ó, como esse aqui tem curva, mola, curva desse cara aqui, que é o bobo da corte. Nessa tipologia PAP, a gente fala que existe um divórcio. Lembra quando eu dei o exemplo? Que o rei trancou lá em cima, o pobre do bobo da corte tá aqui embaixo, tá todo mundo empolvoroso, uma loucura, uma tensão, um bicho pegando. É a criança de 3, 4 anos de idade. Olha aqui o tamanho da barriga. Lembra que a gente vê as crianças de 3, 4 anos de idade e a gente acha que a barriga é de verme? Não é de verme não, é a coluna que foi lá na frente. E aí ela tá, qual é o espírito dessa criança de 3, 4 anos de idade, gente? Que não sabe nem quem é. Tive uma ideia, vamos fazer, vamos agora. Ai, a gente vai fazer. Ai, não, já sei, a gente vai fazer outra coisa aqui. Louca, surtada, maluca. Tá mais ou menos isso. Esse aqui a gente chama dentro do GDS de divórcio entre o PA e o AP, ou seja, aquela separação que aconteceu. E muita gente vem pra mim assim. Só que isso aqui, se vocês olharem bem, as musculaturas, ó, que fazem parte dessa cadeia, como são as verdadeiras causadoras do problema, estão tudo embaixo d'água. Embaixo d'água da onde, Kaanda? Lembra do Titanic? O Titanic afundou, não foi por causa da ponta do iceberg que viram, não. Afundou porque tinha um monstro gigantesco embaixo d'água que ninguém viu. E bateu e afundou o navio. A causa dos problemas na vida, não só posturais, estão muitas vezes, ou quase sempre, longe da onde aparenta ser, da onde a gente vê. Em outras palavras, aonde está doendo, aquela dor na panturrilha, aquela facete plantar, aqueles nós aqui atrás da coxa, aquela dor nas costas, aquela hérnia, é só a ponta do iceberg.
Porque isso daí, tudo que eu falei, por exemplo, está dentro de um excesso de tensão dessa cadeia. A cadeia que faz e acontece, tá fazendo demais, é responsabilidade demais, é coisa demais, tá correndo demais. Mas por que tá correndo? Porque o rei mandou. Se eu não for lá e trabalhar no rei e acalmar o rei, dizer pra ele, amorzinho, vem cá, desce aqui esse cara, deixa eu te dizer uma coisa, vamos relaxar? Vamos trabalhar esse pescoço, tá segurando a coroa por muito tempo, vamos relaxar um pouquinho aqui. Se eu não mexer nele, isso aqui não vai resolver não. Não resolve não. E muitas vezes, numa sessão, que a dor tá toda aqui, ó, tá toda posterior, tá toda na hernia, toda isso aqui, eu nem toco nesses músculos, eu fico nessa galerinha aqui, ó. Pescoço, diafragma, galera toda deu PA do rei. Aí eu acalmo o PA, vou lá no pescoço, a criatura me chega porque tá com lesão de facete plantar, de lesão de tornozelo, panturrilha, então atrás da coxa, eu vou lá e mexo no pescoço da criatura. Aí a criatura fala, você é louca. Mas aí termina a sessão, ela levanta e fala, meu Deus, não é louca, tu é bruxa. O que tu fez? Tu nem tocou onde eu tô doendo e agora melhorou. Não é bruxaria. É entender que nós estamos funcionando num desequilíbrio dentro do nosso reino. Então, numa avaliação postural, o que eu vou procurar é quem é que degringolou a conversa entre todos esses arquétipos posturais. No caso que eu apresentei, o verdadeiro causador era o rei, que se trancou lá em cima. Mas pode ser qualquer um deles. E aí vai ter uma outra relação, uma outra história, uma outra situação a ser entendida para então ser trabalhada na causa, não nas consequências. História muito louca, né? Mas é isso. Queria deixar ela aqui pra vocês. Vamos ver como é que vai ficar essa gravação aqui pela live. Eu vi que tava entrando, saindo ali, enfim, da conexão, não sei o que deu, mas agora pelo menos acho que firmou. Mas quem não conseguiu assistir ou quem pegou pela metade, vai ficar salva do jeito que ficou salva aqui. Mas ela também tá indo lá pra dentro da iPads Prime, que é a nossa assinatura mensal que você pode fazer, né, e poder ter acesso a mais de 100 horas de vídeo só sobre conteúdo sobre postura. Tem aula lá que eu falo só sobre o rei, 1 hora falando só sobre a tipologia do rei, o PA. Tem aula que eu falo só sobre o soldado, sobre o PM, quem se identificou aí super no fazer. Tem aula só 1 hora inteira só falando sobre ele, sobre as lesões dele, o que ele causa, quais são os distúrbios, quais são as emoções relacionadas, né, porque cada um desses arquétipos tem uma emoção por trás. Lembra que eu falei aqui do bobo da corte que era alegria? Então, o soldado, só assim, ó, a título de curiosidade, é o medo. Quem move ele pra defender, é um medo de perder muita coisa, inclusive a cabeça, porque o rei vai cortar. Ficou aí claro, minha gente? Se não ficou, assiste de novo, vê, entre em contato e vamos nos ver na quarta da semana que vem, aí via Zoom. Aquele aplicativozinho que faz a gente poder se ver, porque aqui eu tô só me vendo, eu não gosto de ficar me vendo tanto mais, assim, eu gosto de ver a carinha de vocês, eu gosto de ver a reação, se eu tô falando, vocês estão entendendo. É a melhor sala de aula que tem nas condições que se apresentaram hoje em dia, que são online, né, já que eu tô aqui em San Diego, Califórnia, e vocês estão aí em um monte de lugar desse mundão afora, assistindo e querendo conhecer mais, entender mais sobre o mundo da postura, o mundo da terapia postural. A ideia é essa, é a gente propagar esse conhecimento durante todo o mês de abril, então a gente vai continuar aí, tem vários videozinhos sendo postados, várias coisinhas aí aparecendo, mensagens, pensamentos, você sabia, dicas, várias coisas. Esse mês vai bombar bastante a iPads Online e lá no final, espero que vocês gostem, no dia 27 de abril, da nossa surpresa, da nossa novidade que tá chegando aí pra fechar com chave de ouro essa divulgação. Tô vestindo aqui o meu querido Relações Públicas para poder expandir, abrir asas e voar com esse conhecimento aí para todos os cantinhos do mundo que a gente puder. Tá bem? A gente se vê então quarta-feira que vem. O link vai ficar divulgado na bio do iPads.online, aqui do Instagram, do perfil do Instagram, para vocês poderem clicar e se inscrever. E é gratuito sempre, às quartas-feiras de abril, 6 horas da tarde, horário de Brasília. Tá bem? Um beijo bem posturável para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau, gente!